Primeiro ano, continuação dos exercícios sobre distribuição eletrônica. Fizemos o exercício 1, agora vamos continuar exercício 2. Ele fala assim: ao se realizar a distribuição eletrônica do titânio, que possui número atômico igual a 22, descobre-se que o seu subnível mais energético e os elétrons distribuídos nele são dados por... Então, o subnível mais energético é o subnível onde você para a distribuição eletrônica. Então, vamos pegar o número atômico do titânio e fazer a distribuição. Vamos lá. Então, questão 2, titânio, número atômico 22. Vamos lá distribuir no diagrama de Linus Pauling. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Olha, até aqui dá 2, 4, 10, 12, 18, 20. Estou seguindo as setas do diagrama de Linus Pauling. Depois do 4s, que já deu 20, eu vou para onde? Para o 3d, que cabe no máximo 10. Mas eu só preciso chegar em 22. Se até aqui já deu 20, para 22 faltam 2. Então, a distribuição eletrônica termina em 3D2. Esse é o subnível mais energético. E quantos elétrons tem? 2 elétrons. Aqui na questão 2, dá a alternativa letra D. Marque letra D de dado. E vamos para o exercício 3. Deixa eu apagar aqui. Exercício 3, ele fala assim, ó. O fenômeno da supercondução de eletricidade descoberto em 1911 voltou a ser objeto de atenção do mundo científico com a constatação de Miller, né, o cientista aí, de que materiais cerâmicos podem exibir esse tipo de comportamento, valendo um prêmio Nobel, ou Nobel, não sei como fala, a esses dois físicos em 1987. Um dos elementos químicos mais importantes na formulação da cerâmica supercondutora é o ítrio. Aí ele dá a distribuição eletrônica do elemento aí. O número de camadas e o número de elétrons mais energéticos para o ítrio serão, respectivamente... Olha, pela distribuição eletrônica que ele deu, vou copiar aqui para me explicar. Ele colocou então que é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, que está na linha aí. 4p6, 5s2 e 4d1. Então, a gente percebe que está em ordem energética, em ordem crescente de energia. Se você olhar pelo diagrama de Linus Pauling, ele está seguindo justamente as setas e passando pelos subníveis até chegar no subnível mais energético. Então, o subnível mais energético é sempre onde ele para, tá aqui. Mas qual que é a pergunta que ele falou? O número de camadas. Quantas camadas esse elemento tem? Se a gente observar, ó, ele foi até lá no 5s2, para terminar em 4d. Se ele foi até lá no 5s2, ele tem 5 camadas. E a outra pergunta que ele fala, o número de elétrons do subnível mais energético, ou mais energético, né? O subnível mais energético é esse, quantos elétrons ele tem? 1. Então, 5 camadas, 1 elétron. Alternativa, letra B de bola. Marque a letra B. E vamos para o exercício 4.
Exercício 4, ele fala assim: o ferro é um elemento químico de número atômico 26. Na distribuição eletrônica do ferro, no estado fundamental, qual o subnível mais energético e o subnível mais externo, respectivamente? Vamos fazer a distribuição. Porque muitas vezes tem diferença de subnível mais energético e mais externo. Às vezes não, mas tem casos sim. Vamos ver aqui no ferro. O ferro tem número atômico 26. Vamos fazer a distribuição então pelo diagrama. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, até o 4s2 dá 20. 2, 4, 10, 12, 18, 20. Aí depois que eu desço lá no 4s2, eu vou para o 3D, que cabe no máximo 10, só que eu não preciso de 10. Aqui deu 20, para 26 faltam 6. Então, aonde que eu terminei minha distribuição eletrônica? Eu terminei minha distribuição eletrônica em 3D6. Esse é o subnível mais energético. Subnível mais energético é sempre onde eu paro a distribuição, onde eu termino a distribuição. E subnível mais externo é o da última camada. Nesse caso do ferro, ele tem 4 camadas, a quarta camada é a última. Qual que é o mais externo, então? 4s2. Esse é o mais externo. Então, aqui não coincidiu. Eu parei lá, mas o mais externo é esse. Então, eu tenho aqui, bom, a ordem da pergunta é qual o mais energético? Então, é 3D6. E o mais externo, 4S2, letra C. Marque letra C no número 4. Vamos para a questão 5. Questão 5 fala assim: os implantes dentários são mais seguros no Brasil e já atendem às normas internacionais de qualidade. O grande salto de qualidade aconteceu no processo de confecção dos parafusos e pinos de titânio, que compõem as próteses. Feitas com ligas de titânio, essas próteses são usadas para fixar coroas dentárias, aparelhos ortodônticos e dentaduras nos ossos da mandíbula e do maxilar. Considerando que o número atômico do titânio é 22, sua configuração eletrônica será. Então, perceba que as alternativas, a diferença entre elas, às vezes, também está no número de elétrons, mas na ordem que eles foram colocados. Então, você tem que marcar a alternativa na ordem certinha do diagrama de Linus Pauling. Então, a gente pode fazer novamente, o titânio a gente fez no outro exercício, exercício 5, a gente pode fazer de novo. 22, então vamos distribuir até chegar em 22. 3S2, 3P6, até 4S2 dá 20. Para 22 dá 3D2. Sendo que o subnível mais energético é o 3D. Nesse caso aí, da letra D de dado. Letra D. Marque letra D, é a distribuição certinha aí do titânio. Vamos para o exercício 6. Na questão 6, ele fala assim: o subnível mais energético do átomo de um elemento é o 5P3. Portanto, o seu número atômico e sua posição na tabela periódica serão, respectivamente,
Quando ele dá o subnível mais energético, ele está te falando aonde a distribuição eletrônica parou. Como é que a gente faz para descobrir o número atômico do elemento? Você vai fazer a distribuição eletrônica até chegar em 5p3, que é onde ele falou que é o subnível mais energético, e vai olhar para a distribuição e contar o número de elétrons distribuídos. O número de elétrons distribuídos vai ser igual ao número atômico do elemento. Então vamos lá. Então, questão 6, ele falou que o subnível energético de um elemento mais energético é o 5p3. Então, eu vou fazer a distribuição até chegar em 5p3, para me ver a distribuição completa do elemento. Então, fica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2. Estou seguindo as setas. Eu gosto de fazer assim para mim não perder. Depois do 5s vem o 4d10, 5p, aí eu tenho que colocar aqui o que ele falou, 5p3. Que é o subnível mais energético desse elemento. Aí ele pergunta qual o número atômico e a posição na tabela periódica. Como é que eu faço para descobrir o número atômico? Vou somar a quantidade total de elétrons. Então vamos lá. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38. 38 com 10, 48. Com 3, 48, 49, 50, 51. Então, o número atômico, 51, que é a soma total dos elétrons. E a posição na tabela periódica? Bom, se ele tem 5 camadas preenchidas, é porque esse elemento está no 5º período da tabela periódica. O número de camadas preenchidas é o número do período da tabela, que é a linha da tabela. E a família? Sempre que o elemento termina a distribuição em S ou P, a família é A, que é representativo. Qual família A? Soma os elétrons da última camada. A última camada dele é a camada 5. Ele tem 2 elétrons aqui, mais 3 elétrons aqui, dá 5. Família 5A, 5º período. Então, ficou número atômico 51, 5º período e coluna ou família 5A. Letra B de bola. Então, a questão 6, letra B de bola. Vamos para o 7. A questão 7 fala o seguinte: o número de elétrons em cada subnível do átomo estrôncio em ordem crescente de energia. Então, de novo, você tem que procurar a alternativa que obedece exatamente à ordem crescente, aquela ordem das setas do diagrama de Linus Pauling. Vamos fazer a distribuição, então, do estrôncio. Então, questão 7... estrôncio, número atômico 38. Vamos distribuir. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Eu gosto de fazer assim, ó, porque eu não me perco no caminho. Eu estou seguindo exatamente as setas. Depois do 4S, bom, até aqui deu 20, né? 2, 4, 10, 12, 18, 20. 3D10 dá 30.
4p6, 36, 5s2, 38. Terminei aqui. Então, qual alternativa está exatamente na ordem? Deixa eu ver aqui. 1s2, 2s2, 2p6, 4s2. Depois do 4s2 é o 3d, letra A, né? Letra A. 4s2, 3d10, 4p6, 5s2. Letra A. Marque a alternativa A na questão 7. Questão 8. Os três elementos x, y e z têm as seguintes estruturas eletrônicas no estado fundamental. Aí ele coloca 3 distribuições eletrônicas, uma para x, outra para y, outra para z. De acordo com tais estruturas, os três elementos podem ser classificados respectivamente como? Vamos lá. Questão 8. Ele fala de x, y e z. Aí ele dá a distribuição para cada um. A distribuição do x termina, vou colocar só o final aqui, 3d5. A distribuição do y termina em 3s2, 3p6. E a distribuição do z termina lá em 4s2, 3d10 e 4p4. Aí as alternativas falam em elemento representativo, gás nobre. Vamos ver? Pela distribuição eletrônica, se o x terminou em D, quando a gente termina em D, a família é B, então o elemento é de transição. E qual família B? Você soma 2 aqui no número de elétrons de D. 5 mais 2, 7. Ele é da família 7B, o átomo X. O Y terminou em 3s2, 3p6. Terminou em 3p6. Se a distribuição termina em S ou P, a família A. Qual família A? Você soma os elétrons da última camada, por isso que eu pus os dois aqui. Os dois estão na terceira camada, que nesse caso é a última. Então, 2 mais 6, família 8A. A família 8A é a família dos gases nobres, que é a última coluna da tabela periódica. E o átomo Z, ele termina assim, 4s2, 3d10, 4p4. Termina em P também. Então, se termina em P, a família A. Qual família A? A soma dos elétrons da última camada. Ó. Camada é a camada 4. Então, tem 4s2 e 4p4. 2 mais 4, 6. Ele é da família 6A. É um calcogênio, né? Família do oxigênio. Bom, qual a alternativa? O primeiro elemento é um elemento de transição, sim, porque ele é da família B. O segundo elemento, ele é um gás nobre, porque ele é da família 8A. E o terceiro elemento é um elemento representativo, sim, ele é da família A. Alternativa, letra A. Então, a questão 8, letra A. Questão 9. Vamos apagar aqui. Questão 9, ele fala assim: os elementos 1, 2 e 3 têm as seguintes configurações eletrônicas em suas camadas de valência. O que é camada de valência? Camada de valência é a última camada, tá? Então, ele só deu o finalzinho aí da distribuição, que vai ser o necessário para a gente localizar o elemento na tabela.
Com base nessas informações, assinale a afirmação errada. Então, vamos lá. Questão 9. O elemento 1, ele fala que a distribuição termina em 3S2, 3P3. O elemento 2 termina em 4S2, 4P5. E o elemento 3, a distribuição ou camada de valência, termina em 3S2. Olha, por essas distribuições, a gente pode localizar o elemento. Esse está na terceira camada, aliás, tem 3 camadas, está no terceiro período, está no quarto período e aqui está no terceiro período. Mas ele não cita a questão do período aí nas alternativas. Então, vamos lá. Terminou em S ou P a família A. Qual família A? Soma os elétrons da última camada. 2 mais 3, 5. Ele é da família 5A, terceiro período. Aqui também, família A, porque terminou em P, é o último subnível, mais energético. Família A. Qual família A? Soma os elétrons da última camada. 2 mais 5, 7. Ele é da família 7A. Família 7A também é conhecida como a família dos halogênios. Halogênios. É com I, né? Halogênios. É com I ou com E? Não sei. 3S2. Terminou em S, família A. Qual família A? O número de elétrons da última camada. Família 2A. Família 2A, ela é conhecida como metais alcalinos terrosos. Isso. Ok, vamos ler as alternativas e ver qual que é a afirmação falsa ou errada, né? O elemento 1 é um não metal? Verdadeiro, que a família 5A é a família do nitrogênio, que são não metais. O elemento 2 é um halogênio? Sim, o elemento 2 é um halogênio, família 7A. O elemento 3 é um metal alcalino terroso? Sim, família 2A, metal alcalino terroso. Os elementos 1 e 3 pertencem ao terceiro período da tabela periódica? Sim. Por quê? As distribuições do 1 e do elemento 3 terminam na terceira camada. Se tem 3 camadas, eles estão no terceiro período da tabela. E o elemento 2 está no quarto período, porque termina na camada 4. E a letra E, os 3 elementos pertencem ao mesmo grupo da tabela periódica? Falso. Grupo é a mesma coisa que família. Aqui não, cada um pertence a uma família diferente. 5A, 7A e 2A. Então, o número 9, ele quer a afirmativa falsa, a alternativa falsa, então é a letra E. Marque a letra E. Questão 10. Vamos lá. Questão 10 fala assim: o chumbo é um elemento químico que, quando em sua forma catiônica, apresenta uma elevada toxicidade, prejudicando muito a síntese da hemoglobina presente nas hemácias. Uma das utilizações do chumbo é na fabricação de tintas utilizadas na confecção de brinquedos. Sabendo que o número atômico do chumbo é igual a 82, qual é a distribuição em camadas? Quando ele pede a distribuição em camadas, o que a gente faz? A gente faz a distribuição no diagrama de Linus Pauling, então número atômico 82.
Depois a gente faz nas camadas. Você vai somando as camadas e vai ter a distribuição nas camadas. Então vamos lá. Vamos distribuir 82 elétrons. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, vamos ver quanto que já deu? 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, está longe. 38, 4d10, 48, 5p6, 48, 54, 54, 56. 56 com 14 vai dar 60, 70. 5d10, 80. 6p2, 82. Terminei minha distribuição aqui, ó. Esse é o subnível mais energético, 6p2, e é o subnível mais externo também. Aqui coincidiu, porque o mais energético é onde eu paro. E o mais externo é da última camada. Na última camada eu tenho esses dois. É sempre o mais longe, tá? Se tiver aqui preenchido. Tá, mas ele não está perguntando a distribuição nos subníveis. Ele está perguntando a distribuição nas camadas. Vamos fazer a distribuição nas camadas? Na primeira camada eu tenho, 2 elétrons. Na segunda camada, 6 mais 2, 8. Na terceira camada, 10 mais 6 mais 2, 18. Na quarta camada, 14 mais 10 mais 6 mais 2 dá 32. Na quinta camada também dá 18. E na sexta e última camada, 4 elétrons. Então, a alternativa que tem exatamente essa sequência aqui, letra D de dado. Então, questão 10, letra D. É a distribuição em camadas. Questão 11. O número atômico de um átomo que possui seu subnível mais energético, o 6s2, é 56. Aí eu digitei errado as alternativas. Era para ser letra B. Eu digitei 55, mas é 56 que dá. Vamos corrigir aí. Só conferindo, ó. Vou até aproveitar aqui esse exercício. Se o subnível mais energético é o 6s2, isso é questão 11. Se o subnível mais energético é o 6s2, eu tenho que fazer a distribuição até chegar no 6s2. E aí soma tudo. Quando você soma tudo aqui, o número atômico vai dar 56. É a resposta, que é o número atômico do bário. Ele é da família 2A no 6º período. Aí as alternativas, eu que digitei errado, tá? Então, pode colocar aí a resposta 56, marque lá onde está a letra B, 55, faz um 6 aí e marque a letra B, tá? Desculpa aí nossa falha. E a questão 12 e último exercício, para a gente terminar, fala assim: o átomo de um elemento químico tem 14 elétrons no terceiro nível energético, que é o N igual a 3. O número atômico desse elemento é... Então vamos lá. Questão 12.
questão 12, ele fala que o átomo de um elemento químico tem 14 elétrons no terceiro nível. Vamos fazer a distribuição e colocar 14 elétrons no terceiro nível? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Nessa configuração até aqui, quantos elétrons eu coloquei no terceiro nível? Por enquanto, só 8. Aí eu desço aqui em 4s2, vou lá para o 3d10. Se eu colocar 10, vai ficar 18 elétrons no terceiro nível. E não é isso que o exercício falou. O exercício falou que no terceiro nível tem que ter 14 elétrons. Se eu já tenho 8 aqui, para 14, faltam 6. Então, eu tenho que pôr 6 aqui no 3D. Porque 6 e 6, 12, mais 2, 14. Aí ele pergunta qual o número atômico. Bom, então agora a gente soma tudo. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 26. Número atômico, então, desse elemento, 26, letra D de dado. Fechamos, então, a lista de exercício.